Eu tenho falado nos meus vídeos sobre culturas organizacionais adaptativas, responsivas, centradas no cliente. O meu foco tem sido sempre a partir de um olhar sistêmico, identificando intervenções que podem ser tanto estruturais quanto nos elementos culturais que impactem na forma como as pessoas interagem, como as pessoas tomam decisão. Hoje eu quero falar sobre esse tema a partir de um case de uma empresa que eu tenho certeza todos vocês conhecem, faz parte da infância de vocês. É uma empresa que é reconhecida pela excelência na experiência do cliente, pelo encantamento, mas esse é um outro capítulo da história dessa empresa, de uma das áreas dessa empresa que precisou se reinventar, que estava perdendo a sua essência cultural. E através dessa história a gente consegue enxergar como a condução dessa mudança foi feita a partir desse olhar para a cultura, para o sistema. Eu estou falando aqui dos estúdios Disney. Na década de 90, eles passaram por uma crise criativa. Pouquíssimos filmes tiveram sucesso, não ganharam nenhum Oscar, enquanto sua rival, a Pixar, estava estourando. Começando pelo Toy Story, logo em seguida Nemo, foi uma empresa que já nasceu numa cultura diferente. Essa transformação que os estúdios Disney passou aconteceu após uma fusão com a Pixar. E o mais incrível, voltando para esse olhar de intervenções sistêmicas, é que eles conseguiram essa mudança, essa retomada da cultura criativa sem trocar as pessoas. As mesmas pessoas que viviam aquela organização naquele momento de crise estavam quando os estúdios Disney retomaram e começaram novamente a ganhar Oscars lá nos anos 2010, por aí. Vamos lá? Os estúdios Disney foi a primeira divisão da Disney. Nasceu na década de 20. Como um pequeno estúdio de designers, grandes gênios da criatividade, inspirando e produzindo grandes sucessos, desde o Mickey Mouse, Branca de Neve, etc. Ao longo do tempo, eles foram perdendo a sua essência. À medida que cresciam, foram se engessando dentro de estruturas burocráticas e, no momento que eu vou contar essa história, a empresa tinha perdido totalmente o seu brilho e a sua capacidade de inovar e de criar histórias que emocionam, que encantam. A história que eu vou contar aqui está no livro Criatividade S.A., Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração. Ele foi escrito por Ed Catmull, fundador e CEO da Pixar. Nesse livro, ele conta a história do nascimento e construção da Pixar e, em segundo momento, como ocorreu essa fusão e ele e John Lasseter, o diretor criativo, foram convidados a ajudar a construir essa nova cultura que seria dos estúdios Disney. As duas empresas continuaram atuando de forma independente em locais independentes. Não houve fusão das operações, das pessoas, e as equipes continuaram diferentes. Então, realmente foi uma transformação com aquele time que estava lá nos estúdios Disney. Então, eles começaram a se dividir entre as duas empresas e a grande intenção deles era construir uma cultura baseada na colaboração, na transparência, na troca de ideias e na autonomia das equipes. O que eles encontraram quando chegaram nos estúdios Disney pela primeira vez foi uma empresa totalmente fragmentada, que vivia uma cultura do medo, baseada na prevenção de erros. Imaginem que quando os diretores chegaram lá, as equipes foram orientadas a limpar suas mesas, limpar seus objetos pessoais, para passar uma impressão de organização e eficiência. Todo o processo de produção de filme estava organizado em silos, tanto fisicamente como em termos de organização das equipes. Então, o prédio dos estúdios Disney, ele tinha um andar onde a equipe de concepção das histórias estava, o outro andar onde estava a equipe de produção do filme, de animação, e no último andar estava a diretoria. E o próprio filme era segmentado dessa forma e tinha várias etapas de aprovação. Cada etapa passava por uma aprovação de um diretor, existiam supervisores que controlavam o andamento do filme, e as equipes se comunicavam um pouco. Cada uma enxergava e era responsável por um pedaço do filme. As primeiras mudanças, eles derrubaram paredes, reduziram distâncias físicas, colocaram equipes multidisciplinares para trabalharem próximas. Não havia mais o último andar da diretoria, os diretores passaram a sentar perto das equipes numa área central, onde todos poderiam ter acesso. O último andar, então, se tornou uma grande sala onde as equipes poderiam se reunir. Mas aí vieram as mudanças na estrutura organizacional.
forma como as pessoas se organizam e na forma como os processos estão desenhados. Na nova estrutura, o filme inteiro passou a ser concebido e produzido pela mesma equipe. Os diretores não tinham mais papel de aprovação. Os diretores passaram a se comportar como facilitadores, apoiando todo o processo de produção. Mas quem tomava as decisões eram as equipes. Mas toda essa reorganização não bastava para transformar a equipe. Eles tiveram que atuar num terceiro eixo, que foi o de construir um ambiente seguro. Nas palavras de Ed Catmull, havia uma sensação generalizada de alienação representada pela total ausência de individualidade. Eles precisavam construir, no dia a dia, um ambiente baseado na liberdade, onde novas ideias fluíssem com muito vigor e as pessoas não tivessem medo de testar, de errar, de adaptar e de tomar decisões. Para isso, outras estruturas foram utilizadas. Eles trouxeram da Pixar alguns rituais, alguns instrumentos para que as equipes se comunicassem, para que as equipes fossem transparentes umas com as outras, dessem feedbacks sobre a evolução do filme sem levar para o pessoal. Um desses instrumentos, talvez um dos mais importantes, são as chamadas reuniões Brain Trust, onde eles criavam um ritual de acompanhamento da produção dos filmes, onde a equipe apresentava alguns minutos que já tinham sido produzidos e recebia feedback de outras equipes, de diretores experientes, de técnicos experientes. Esse foi um processo de muito aprendizado. As pessoas, baseadas nessa cultura do medo, elas não eram acostumadas a dar ou receber feedback. Então eram feedbacks construtivos, mas as equipes não tinham que seguir as recomendações. Elas ouviam a percepção das pessoas e quem pensava na solução, tomava a decisão se iria por um caminho ou por outro, eram as equipes. Então essa foi uma mudança fundamental. Elas não estavam ali para obedecer, para seguir a instrução de como construir o filme. Além disso, eles tinham as reuniões matinais da própria equipe do filme, que analisava o material produzido no dia anterior e planejavam os próximos passos. Uma nova etapa dos processos foi incluída, que eram as excursões. As excursões para os locais relacionados à história onde seria produzido. Então, se o filme era no fundo do mar, eles iam fazer aulas de mergulho, iam visitar corais. Se a história era sobre Aladim, eles iam visitar o Oriente Médio, nos ambientes onde a história se passaria, para se conectar com o lugar e poder, sim, passar a emoção. Mais um ritual foi importante, que eram as reuniões post-mortem. Após o término de um filme, a equipe se reunia fora da empresa para se autoanalisar, né? Como trabalhamos, como foi o nosso trabalho em equipe, como interagimos, como podemos fazer diferente, o que a gente tem que fortalecer. Não era um olhar técnico sobre o filme, mas sobre a forma como a equipe interagiu. Então você vê que são novas estruturas, novos rituais que tinham a intenção de ajudar na construção dessa cultura. Somente eles não eram suficientes. As pessoas, as lideranças precisaram ter paciência, mostrar que aquilo era importante, era fundamental para essa construção de cultura, estar sempre presente. Ed Catmull, numa entrevista que ele deu, ele disse, nessa empresa, ele se posicionava como facilitador. Né? Ele dizia, eu sou engenheiro do navio, eu ando pelo casco vendo se tem algum vazamento. O que isso quer dizer? Ele ia visitando as reuniões de equipe, percebia se estava havendo falta de transparência, falta de liberdade, e ia trabalhando essas questões com as equipes, né? Então ele estava ali num papel muito mais de observador e de tentar construir aquela cultura no dia a dia, com as práticas do dia a dia, e não querendo impor valores de cima para baixo. Um quarto pilar aí dessa construção foi o próprio propósito. Então, assim como na Pixar, o propósito estava relacionado a produzir filmes que emocionassem as pessoas. Mais importante do que a qualidade técnica da animação, do que a tecnologia, era se as cenas iriam emocionar as pessoas. Então, isso também levou tempo para ir sendo incorporado. A forma de pensar, o que as equipes iriam tomar como prioridade na hora de ter que fazer uma mudança no filme. Então, o que a gente vê aqui nessa história são dois eixos principais para transformar uma cultura. E os dois eixos impactam na forma como as pessoas interagem, na forma como as pessoas se comunicam, na forma como as pessoas tomam decisão e o que guia essa forma de interagir e essa tomada de decisão.
essas duas coisas estão no eixo das estruturas, a parte visível, então eles reorganizaram a forma como as pessoas trabalhavam. Agora eles não trabalhavam por silos, ou cada um num andar, cada um numa etapa do filme, mas trabalhavam através de equipes multidisciplinares. Eles criaram reuniões, eles criaram rituais, incluíram novas etapas no processo, excluíram outras. Essa é a parte que eu consigo enxergar e que vai orientar o dia a dia de forma muito clara. A outra parte é o invisível, está relacionado à nossa forma de pensar, nossas crenças, nossa forma de ver o mundo. E aí, é no dia a dia, né, apoiados por essas estruturas, que eles conseguiram ir trabalhando. Eles precisavam trabalhar a cultura do medo. As pessoas tiveram que aprender a arriscar, dar ideias, a darem e receberem feedbacks. Até mesmo com relação às excursões, eles foram resistentes. Eles estavam tão direcionados para concluir o filme o mais rápido possível, cumprir os prazos, cumprir os custos, que eles acharam que essa etapa seria perda de tempo. Então foi todo também um trabalho sobre o que é o propósito emocional. Meu nome é Larissa Maier, bem-vindos ao canal Beyond Walls, um espaço de compartilhamento de ideias, de conceitos, de histórias de sucesso, que podem inspirar pessoas que desejam participar da construção de modelos organizacionais adaptativos, ágeis, centrados no cliente, resilientes. Essas são as demandas da era digital. O nome do canal se chama Beyond Walls, porque o que limita essa adaptabilidade, essa agilidade, são paredes entre pessoas, entre áreas, entre departamentos, paredes que impedem que as pessoas saiam dos seus quadrados, se adaptem, atuem de forma flexível, tenham visão do todo, não apenas visão do seu quadrado. Se você gostou desse conteúdo, se você compartilha dessa inquietação diante dos nossos atuais modelos de gestão, da nossa forma de se organizar, continua acompanhando o canal.